Se o Marcinho, meu assessor, está aí online, se ele tiver, dá um ok aí, Marcinho. E você precisa ligar para a pastora ou para alguém aqui em casa para me avisar das votações, tá bom? Espero que ele tenha visto aí. Pois bem, pastor Paulo, vamos lá. E aí, tá tudo bem? Tudo bem não tá, né? Nessa quarentena, a gente isolado em casa. Eu já fiz até amizade com a minha sogra, rapaz. Tá? Tem alguma... Isso é coisa rara, né? Eu amo a sogra da minha mulher. A sogra da sua mulher. Eu amo demais. Tá vendo? Já começou os conselhos dos pregadores aí. Falar em pregadores, aquela nossa ida a Brasília, aquela vez, fiquei lá contigo. Fazia tempo que não tinha tempo de conversar um bom tempo, né? Matamos a saudade de fatos históricos da nossa caminhada ministerial e até nos emocionamos, né? Foi legal, né? Relembrar tanta coisa vivida. Porque hoje, claro, você tem tanta responsabilidade como homem público, mas assim, dentro do seu coração, você me falou aquele dia aqui dentro não existe. Alguém até fala, pastor, que você continua ainda viajando, pregando e tal. E aí você me disse, rapaz, o que eu tenho aqui dentro, essa chama, essa coisa que arde aqui dentro, que é desde o início, não tem como sair do altar, né? Não tem como deixar de falar de Jesus. Eu estava pregando na Igreja do Evangelho Quadrangular há alguns meses atrás, lá com o nosso querido apóstolo Jerônimo, pastor Jerônimo. E isso, eu tinha acabado de chegar de uma viagem do exterior. E o pastor Jerônimo estava nos Estados Unidos, né? Na sexta-feira, ele falou com o filho dele, o Germano, disse, Germano, eu vou voltar para o Brasil, que o pastor Marco Feliciano está em viagem para o exterior com o presidente, e deve ter chegado arrebentado e não vai conseguir ir para o culto, né? E para surpresa dele, no domingo eu estava lá. Aí ele me perguntou, por que você está aqui? Você podia estar descansando, né? Eu falei para ele, chefe, o altar me levou para a política e me sustenta até hoje. O altar em primeiro lugar. Eu estou no altar, eu vivo do altar, eu vivo para o altar. Eu estou político, mas eu sou pastor. Né? Se algum dia eu deixar o altar, eu perco tudo. Né? Então, a nossa paixão é o púlpito. Né? Tanto é verdade que lá no seu gabinete em Brasília, eu estive lá algumas vezes, né? E duas coisas lá que além de tudo que tem lá, claro, da questão da sua vida, de conquistas e tal, mas tem duas coisas que lá no seu gabinete que emociona. Toda vez que eu entro lá, meu coração dispara. Que é a toalhinha que nós ganhamos dos 25 anos do Gideões, você fez um quadro dela. Foi. E a foto do nosso querido pastor saudoso, pastor Ciseno. Ali mostra assim que você é a essência da sua vida, que você reconhece o que Deus fez, né? Através de tudo que aconteceu na nossa história, claro, mas naquele altar, né? Em Camboriú, muita coisa da nossa vida, até hoje, né? Significa muito, né? A minha vida é uma antes de Camboriú e outra depois de Camboriú, né? E eu queria até hoje aqui, se você permitir, Paulo, contar um testemunho que poucas pessoas conhecem. Eu fui itinerante por um ano apenas, né? E com um ano na itinerância, Jesus me levou para o púlpito dos Gideões. E foi uma coisa muito linda, né? E as pessoas sempre perguntam, como é que foi esse contato? Só para abrir um parênteses, eu ia falar isso hoje, para você concluir, para você continuar o raciocínio. Eu te conheci em Curitiba, você estava fazendo um trabalho para o Ziense, antes de você ir para pregar na tenda naquela quinta-feira, quando o Ziense tinha vendido a rádio para o Pastor. Eu te conheci um culto à tarde. Você estava suspensório, eu falei, que cara é louco esse cara. E eu fiquei assim, que ministério diferente, porque era uma coisa que ninguém tinha visto, aquela forma de você pregar, que só tinha aquela escola antiga. 5 pontos disso, 5 razões daquilo, 5... Não é aquela escola nossa teológica de que você entra nos levando para dentro da história. Depois de acho que foi uns 4, 5 meses, você foi para Camboriú, pela primeira vez nessa história. Continua que você vai lembrar disso. Então, a grande história começa aqui. Eu estava pregando num evento numa cidadezinha chamada Mauá da Serra. O nosso amigo lá da Madeireira. Exato, esqueci o nome deles agora. O João Jeffer. O Jeffer. O João Jeffer, né? Então, quem era pastor lá era o pastor Joel, e hoje é o filho dele, Joel Júnior. Isso, Joel, cabelão, pastor Joel, aquele cabelão bonitão. Isso. Eu, inclusive, tinha um evento marcado lá, mas por causa dessa quarentena, não pude atender, mas depois da quarentena eu devo voltar em Mauá da Serra. Então, veja só, Mauá da Serra, pastor Paulo, quando eu preguei lá, a cidade tinha 3.000 habitantes, e quando eu desci naquela cidadezinha, na rodoviária, porque eu fui, se eu não me falo a memória, eu fui até Londrina. De Londrina, eu pego outro ônibusinho bem difícil de chegar. De Londrina eu peguei um ônibus. Rapaz, quando eu entrei naquela cidade, ela só tinha uma rua asfaltada, que era a rua da igreja. Eu falei, meu Deus, eu não tenho vocação, não tenho chamada ministerial, porque a gente via
os VHS, né, dos grandes pregadores, multidões, e eu numa cidade de 3.000 habitantes. Para minha surpresa, naquela noite, quando eu fui para a igreja tinha 1.500 membros. A metade da cidade congregava naquela igreja. Verdade. Então, quando eu vi aquela igreja daquele tamanho, né, eu me empolguei. Comecei saudando a igreja, quando eu dei a paz, o senhor entrou pela porta da frente da igreja, um senhor alto, cabelo penteado para trás, uma brilhantina, um bigodão, porte de rei, e com ele uma assessoria, né? Aí alguém botou um bilhetinho na minha frente. Pastor, irmão Matheus Yense. Matheus Yense. Poxa, eu tremi nas bases, né? Porque Matheus Yense para mim era uma lenda. Eu escutava ele naqueles rádios desse tamanho, não dá nem para mostrar aqui, movida a válvula, para pegar a rádio, as Novas de Paz e a rádio Marumbi. Marumbi. Florianópolis e Curitiba, né? Isso. Aí eu me lembro que eu estava pregando, eu vi o pessoal se movimentando por ali, mas eu não dei atenção. No final do culto, o Matheus me chamou, o irmão Matheus me chamou e disse: eu estou espantado aqui. Eu falei, por quê? Ele tinha um celular daqueles de bloco, né? Que dá problema na coluna. Assim, ó, o meu celular não parou de tocar enquanto você pregava, as pessoas ligando para a rádio. O que ele fez? Ele fez um link do culto ao vivo e soltou na Rádio Marumbi. Nossa. Então eu não estava pregando só para 1.500 pessoas naquela noite. Estava pregando para o estado do Paraná inteiro. E ele disse que o que ele recebeu de mensagem, as pessoas dizendo assim: onde você conseguiu essa mensagem do pastor Mauro Ferreira? E eu falei: não, irmão Matheus, eu sou Marco Feliciano. Ele disse assim: não, você não está entendendo. Mauro Ferreira foi um dos grandes pregadores do passado. Pregava mensagem sobre o juízo final. Da época do pastor Gesiel Gomes, do levantar paralítico, contemporâneo do Takayama, né? Levantar paralítico. Tudo. Exato. E ele morreu em um acidente de carro. Morreu, se não no Paraná. Quando ele morreu com ele aquela dupla, o Toniel e o Osiel. O Toniel e o Osiel. Isso, os irmãos do Osés de Paula, né? Então, o Matheus falou assim: as pessoas confundiram a sua voz com a voz do Mauro Ferreira, e elas estão espantadas. E eu queria te fazer uma proposta. Eu falei: que proposta, irmão Matheus? Nós vamos ter, nesse ano, um ano político. E eu estou lançando meus 2 filhos, uma deputada estadual, outra federal, era o João e o Vanderlei. O Vanderlei foi estadual, duas vezes. Então, aí ele estava lançando o João, a federal, e o Vanderlei, a estadual, que era o filho mais novo, né? Aí ele falou para mim assim: olha, irmão Marcos, então, eu queria muito o senhor aqui na nossa campanha. Quando ele falou em política, eu oricei, né? Assembleiano, roxo, do meio do mato. Eu disse: não, calma aí, eu não me meto em política. Mas eu tinha juízo, eu não fui mal educado. Eu disse: claro. O senhor me deixa orar primeiro? Ele disse: é claro que eu deixo, né? E saí dali, isso foi, se não me falha a memória, no mês de janeiro. Em fevereiro, eu moro aqui perto de Uberlândia, Minas Gerais. E estava tendo um congresso de missões em Uberlândia. Pastor Álvaro Anistans. Álvaro Anistans. Era uma extensão dos Gideões. Isso. E quem era pregador? Gregório Chazuki. Sim. Que foi um dos primeiros pregadores dos Gideões. E eu fui ouvir o irmão Gregório. Cheguei lá, me apresentei a ele e tal. E ele, de manhã no culto, ele disse: olha, irmãos, eu estou muito feliz que está aqui um jovem pregador, promissor, e eu queria que ele desse pelo menos uma saudação para a igreja. E ele me deu o microfone e em 2 minutos eu fiz aquele auê pentecostal. Quando eu terminei, levantou uma irmãzinha lá e foi no púlpito e disse assim: meu servo, dentro de um tempo e metade de um tempo, eu vou abrir uma porta, que quando você passar por essa porta, eu te darei o mundo para que você possa pregar. Glória. Puxa, eu ouvi aquilo, Paulo, e fiquei tentando encontrar a solução, a explicação, a lógica, né? A interpretação. Fui para a Bíblia e vi que em alguns textos bíblicos um tempo se igualava a um ano. E meio tempo, meio ano, dentro de um ano e meio. Isso foi em fevereiro daquele ano. Veja só, o irmão Matheus me queria para o ano da frente. Ele me queria para o ano da frente, que era um ano político. O que eu cheguei em casa? Quando eu entendi essa interpretação, eu fui olhar o calendário. Um ano daria fevereiro do ano seguinte. Mais meio ano daria o início das eleições daquele ano. Nossa. E eu falei: então é confirmação. Liguei, peguei o telefone, liguei para o irmão Matheus. Irmão Matheus,
eu aceito sim para o ano que vem, o senhor pode deixar que eu vou agendar, eu vou atender a agenda com o senhor. Ele falou assim, menino, você vai ter que ficar aqui 30 dias. Eu falei, não, eu vou, fico 30 dias. Foi nessa época eu te conheci. Eu não vou te dar nenhum centavo de oferta. Aí começou a apertar. Eu falei, e eu vou viver do quê? Ele falou assim, você traz suas fitinhas cassete e aqui eu tenho uma gravadora e eu te dou CDs. Eu vou te dar 100 CDs por semana. O que você vender é seu. Paulo, quanto CD eu vendi da Mara Lima? Das Irmãs Falavinha. Irmãs Falavinha. CD do Júnior, daqueles meninos, a dupla. Os Canarinhos, né? E todos aqueles cantores que eram da gravadora Estrela da Manhã, que era do Tony Tito. Aí o que aconteceu? Eu fiquei um mês pregando, de manhã, de tarde, de noite. O Mateus alugou uma van, na época era Sprinter, tinha chegado no Brasil, era uma Sprinter vermelha. Eu morei dentro dessa Sprinter praticamente 30 dias. Eu, o Júnior, o cantor, aquela dupla, uma dupla do estado do Paraná, muito conhecida, Joel Jonas. Os cantores da Bíblia. Como é que era? O Davi, é o Davi e o... Davi. Não, era Davi ou Jesus. Já vem o nome. E alguns cantores mais que eu conheço. Tinha uma dupla que era de Uberlândia, era o Samuel e Moisés. Sim. Né? Samuel e Moisés. Então, eu fiquei com essa turma toda. No final dessa campanha toda, o irmão Mateus olhou para mim e disse assim, eu vi que você é um homem de Deus, você ora e prega. Me diz o seu sonho. Eu falei, o meu sonho é pregar nos Gideões. Ele olhou para mim e disse assim, eu sou sócio do pastor Cizinho, lá na Rádio Marumbi. Eu não vou te prometer, mas eu prometo a você que eu vou levar o seu nome. E passou aquele ano, aquela eleição, os 2 filhos perderam a eleição. Os 2. Tiveram mais votos que na eleição anterior e perderam. Deus não queria eles na política, né? Certo. Naquele tempo. E um dia eu estou em casa e meu telefone toca, irmão Mateus. Marco. Eu falei, pois não. É Mateus Jensen. Eu falei, pois não, irmão Mateus. Você ainda quer pregar nos Gideões? Eu disse, mas é claro que eu quero. Eu falei, já falei com o Cisino, você vem para a festa, tá? Eles não vão te dar nada, nem hotel, nem nada, você vem por conta. E você terá uma oportunidade na tenda, quinta-feira, às 2 horas da tarde. Você ora. Paulo, naquele ano, quando eu fui para os Gideões, eu estou contando os bastidores, viu? Certo. Eu estava hospedado num hotel, esqueci o nome do hotel, rapaz. Um hotel muito conhecido ali em Balneário, só ficava, era hotel de caravanas, né? Negrini, Hotel Negrini. Eu me lembro que fiquei ali, a gente ia para a esquina pegar um ônibus amarelinho, que era um ônibus que fazia Camboriú, Balneário e Camboriú, né? Ônibus de linha. E eu ia, aquele ônibus entupido de gente, eu de terninho, gravata, minha esposa de saia, ela sentou no banco, eu fiquei em pé. Ela colocou a Bíblia no colo dela, e eu tirei o paletó que estava muito quente, ela colocou o paletó por cima da Bíblia. Quando ela levantou para a gente descer em Camboriú, ela puxou o paletó e a Bíblia escorregou e ficou dentro do ônibus. O esboço da pregação. Estava tudo lá. Quando eu desci, não achei essa Bíblia, quase deu divórcio. Fiquei bravo, me estressei, eu falei, calma, se é de Deus vai dar tudo certo. Davi José Carlos, alguém escreveu aqui. Isso, Davi e Zé Carlos. Isso, Zé Carlos. Nossa, saudade dessa turma. Aí olha o que aconteceu, Paulo. Quando eu cheguei no púlpito, não era púlpito, era um quadrado de, acho que 2x2. O pastor Isaías estava pregando, estava dirigindo o culto. Isaías, aquele gordão que hoje era presidente da Argentina, se não me falha memória, ou na Bolívia. Eu acho que era da Argentina, que é onde foi o primeiro projeto missionário, que foi esqueci o nome dela, é Parede Patrocínio, que foi para lá a primeira vez, né? Primeiro missionário enviado. Isso. Aí olha que interessante, Paulo. Eu sentei perto dele, ele viu que eu estava aflito, ele falou, o que foi, menino? Eu falei, pastor, perdi a Bíblia com esboço e tudo. Ele olhou para mim e disse assim, quero ver se tu é pregador de verdade. Pregador de verdade não precisa de esboço. Ele mandou buscar uma Bíblia no plástico. Ele me deu uma Bíblia plastificada. Ele disse assim, abre a Bíblia e quero ver tu pregar sem esboço. Naquele dia eu preguei, mas preguei com graça. Falei umas loucuras, Paulo, que só Jesus na causa. Eu falei assim, meu desejo era que aquele mar de Balneário se transformasse em gasolina. E os eu ouvi essa mensagem.
E os crentes que não vieram para a festa estão lá, deveriam pegar fogo e arder no inferno. Daí aí o pastor gostou tanto, você foi para o Sonho de José, né? Não, ainda não foi o Sonho de José. Aí ele me falou assim, eu gostei de você. Não foi da quinta, daí no domingo à tarde foi o Sonho de José? Não foi. Essa mensagem da quinta-feira... Foi em 98, né? Não tenho ela gravada, foi em 99. Não tenho ela gravada, eu não sei o que foi. Eu preguei. José foi 2000, né? Aí ele me chamou, o pastor Isaías, e disse assim, ó, você vai pregar no intervalo. Foi o único ano que o Gideões sortearam um carro lá. Né? Depois do sorteio você vai pregar. Chega às 2 horas. Eu cheguei 2 horas, né? Preparei, orei a noite toda, Deus me deu os 4 poderes que lutam pela vida de missionário. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Aí eu sentei lá 2 horas da tarde. Começou aquele negócio, rapaz, de cantor e eles vendendo número para sortear um carro. Chegou perto de mim aquele genro do pastor Cizino que faleceu, como é que era o nome dele? Que ficava no altar, de cabelo grisalho, irmão Amaral. Depois morou na pastor Amaral, que pregava sobre Pastor Amaral chegou perto de mim, eu moleque, né, cara de moleque. Ele abaixou o óculos, olhou para mim e disse, o que você está fazendo sentado na primeira fila aqui? Aqui é só para pregadores? X para lá pro fundo. Eu disse assim, é que eu vou pregar hoje à tarde. Ele falou assim, você é pregador? Ele abaixou, você não tem cara de pregador. Foi nessa pressão psicológica, né, que eu preguei pela primeira vez lá naquele ginásio. O Sonho de José foi em 2000, foi no ano da frente. O Alisson está com a gente, que está online aqui. O Alisson, tudo bom? O Alisson tá morando aqui em Franca, do ladinho da minha cidade. O Alisson Bernardino. É ele mesmo, ele mudou aqui para Franca. Não está em Portugal mais não? Não, ele voltou. Inclusive, então. Olha o Alisson, assim que terminar a quarentena, começou os cultos aqui na Catedral, quero você aqui comigo, hein? Que maravilha. Tá todo mundo viajando no tempo, o pessoal comentando aí. Pode continuar. Não, uma história... Eu tenho histórias engraçadas. Pode contar história engraçada? Vamos lá. Nós lembramos várias engraçadas, né? Principalmente daquela fase, né? Eu acho que eu vou apanhar depois dessa live, mas vamos lá. Nós estávamos numa viagem, aí estava o Júnior, o Zé Carlos e o Davi. Né? E o Júnior contava aquela história, aquele testemunho, né, que ele orou pela esposa dele, que morreu e tal. Você lembra da história? Claro. Chorei as primeiras vezes, chorei. Não, eu chorei muito também. O testemunho era muito bonito, né? Muito forte. O Júnior contou que ele orou pela esposa dele, a esposa dele ressuscitou e tal. Foi forte. E ele contava todo dia, né? Porque a gente pregava todo dia, 3 vezes por dia. E tinha hora que não saía o testemunho. Tinha hora que ele não contava do jeitinho, né? Mas eu nunca falei nada, muito sério. O Zé Carlos não prestava. O Zé Carlos da dupla aí dos irmãos Viana, né? O Zé Carlos, rapaz, eu lembro... Era contador de piada que era desgraçado, né? Lembro como se fosse hoje. A gente estava numa mesa sentado, eu estava aqui, o Júnior estava de frente, o Zé Carlos aqui, o Davi aqui. Todo mundo comendo, o Júnior sério, né? Aí o Zé Carlos falou assim, o Júnior, o que foi, Zé Carlos? Olha o Yuri aí. O Júnior, aquela história lá da sua mulher ressuscitar, você precisa treinar ela mais. O Júnior falou, por que, rapaz? Porque cada hora você conta de um jeito. O Júnior ficou bravo, você me respeita, rapaz. O Júnior envermelhou, você me respeita, seu filho de Satanás. O Júnior levantou e deu um carreirão no Zé Carlos, para botar os dois dentro da van. Tu lembra aquela vez que o Júnior caiu arrebatado com o pastor Gilmar? Não, me lembro, lá em Camboriú. O Júnior, com o pastor Gilmar. O Júnior caiu arrebatado, né? O Júnior caiu no meu pé, assim. Aí ficou no momento foi no poder, né? Daqui a pouco ficou um tempão assim, daqui a pouco abriu o olho. Aí eu falei assim, Júnior, pode levantar. Ele falou, mas me filmaram direitinho? Oh, meu Deus. Era muito legal aquela fase. Rapaz, eu lembro um dia, deixa eu contar uma outra história aqui. Pessoal, essa live aqui é uma live descontraída, tá? Estou contando os bastidores. Os bastidores da história. Eu estava lá no púlpito dos Gideões, o pregador da noite era o pastor Gesiel Nunes Gomes. Eu tenho uma também, eu tenho uma dessa com ele que você vai chorar da risada. E eu estava lá no púlpito... Você estava junto lá em Porto Velho, pregou eu e você e ele. Aquele congresso de missões do pastor Joel Holder. Foi lá no Kelps. Do pastor Kelps. Faz a sua prova a minha. A minha aí deixa eu contar. Aí tô eu lá, o pastor Gesiel pregando, e do meu lado estava o Alexandre Silva, o marido da Elaine de Jesus. Todo bonitão, né? Sempre elegante, né? Braço de ferro, punho de aço,
Esse aí. Rapaz, o pastor Gesiel começou a orar por cura e Deus começou a usar o pastor Gesiel. Aí, do nada, trouxeram um paralítico e colocaram na frente dele, no púlpito. O pastor Gesiel olhou para o paralítico, olhou para o Alexandre e falou assim: Pastor Alexandre, faz essa mulher andar. O senhor crê em milagres? Ele crê. Então venha cá, pastor Alexandre. Ele falou: Pastor Alexandre, ore por esse paralítico. O pastor Alexandre botou as mãos e começou a orar, né? Só que o paralítico não andou. E o Gesiel foi para lá. Quando o Alexandre ia tirar a mão, o pastor Gesiel: continue orando. Chegou uma hora que o Alexandre orando do meu lado, falou: o que eu faço? O homem não anda. Eu falei: fala para o pastor Gesiel orar ele. E uma vez eu estava não sei onde eu estava, junto com o pastor Gilmar Santos. E quando Deus tomava ele naquele poder, era loucura, né? Você lembra que nós era o nosso ícone na época. Quando, né? Deixa eu só fazer. Abre um parênteses. Como eu sou seu convidado aqui, eu lembrei agora. Vai lá. Deixa eu aproveitar a sua audiência e esclarecer para os irmãos aqui que tem uma mensagem do pastor Gilmar em Camboriú, que foi o dia que a cega enxergou lá, que ele veio orar por mim, para Deus me dar da mesma unção de cura dele. Ele tirou um colete. Eu estava lá, eu lembro. Da Elaine Silva. Isso, ele tirou o colete que sustentava a coluna dela. E ele me chamou: Pastor Marco, venha que Deus vai te dar da mesma unção. As pessoas acham que eu caí pelo Espírito ali. Né? Eu não caí pelo Espírito. Pastor Gilmar, como eu demorei para ir até ele estava com raiva, bravo, né? Quando eu catei no colete, ele agarrou minha mão com o colete, tudo puxou e disse: receba, tu me empurrou. E eu caí no chão. Mas você lembra quando a gente conversava? Lembra quando a gente conversava lá no hotel, lá em Camboriú? Aí falava: quem vai entregar hoje? É o Gesiel Gomes. Aí nós falávamos: rapaz, então tem que se esconder hoje, senão a gente cai. Lembra que ele não tinha jeito, era nós três. Deixa eu contar. Eu caí pro chão e depois isso me custou tão caro, porque todo o congresso, os irmãos queriam que eu orasse por cura. Mas não, você recebeu o dom da cura, o pastor Gilmar. Aí todo lugar que você ia, você tinha que... Todo lugar que você tinha que curar. Eu falei: mas eu não tenho... De vez em quando Jesus cura quando eu prego, mas não é um ministério. Rapaz, eu sofri por causa disso. E o pastor Gilmar, rapaz, pegou eu na experiência, era um de manhã, não lembro onde era. Tava eu e ele. Era um congresso grande, acho que era no Maranhão. Aí, meu Deus do céu, e tal, começou a orar por cura e tal. Daqui a pouco veio uma mulher, tadinha, com câncer, né? Já com cabelo tal, de quimioterapia, com lenço. Aí ele começou a orar, daí a gente mandou a mulher subir e falou: Pastor Paulo Marcelo, expulsa o câncer dessa mulher. Eu falei: como é que eu vou fazer isso agora, Jesus? Jogou a bomba em cima de mim. Aí eu fiquei pensando comigo, o que eu faço agora? Abracei a mulher, orei, mas eu não tenho a mesma inspiração, não teve jeito não. Paulo, você lembrou daquela festa lá da Kelps? Teve um ano que eu preguei lá em Porto Velho com o pastor Joel, e quem era o pregador do domingo de manhã era o Paulo Sete Câncer. Paulo Roberto. Eu estava junto. Você estava também. Tava, então, você vai tarde. Manhã missionária, eu não era o pregador, né? O pregador era ele. E eu falei, não, eu quero ver ele pregar, porque eu nunca tinha visto. Me disseram que Jesus usava ele muito em cura. E de fato, o dia que ele arrebentou a CPAD e nós estávamos no altar? Eu não lembro disso, né? Vamos falar de coisa boa. Aí deixa eu contar. O Paulo começou a orar e Jesus começou a curar muita gente, né? Aí ele era usado demais, né? Muito. Aí ele falou assim, virou para o altar e disse: alguém aqui quer receber o dom de cura? Eu levantei a mão na hora, falei: eu quero. Ele deu um tapa na minha mão, disse: receba, e me deu o microfone. Falou: pode orar, Jesus vai curar. E eu não sou covarde. Levantei e falei assim: os doentes, coloquem a mão no local da enfermidade. Eu comecei a orar. Paulo, uma mulher levantou da cadeira de roda, diante de Deus. Quando aquela mulher levantou da cadeira de roda, aquela Kelps foi incendiada e eu fiquei tomado por Deus. Eu não sei se ela era paralítica, se ela tinha algum problema. Eu sei que ela levantou da cadeira de roda. O que eu fiz? Eu pulei no meio do povo, com o microfone na mão, e disse: encosta em mim. Quem encostar em mim vai ser curado. Aquela coisa na hora do Deus tomar, não tem jeito. Faz isso mesmo. Aí as pessoas tocavam em mim, caíam pro chão. Foi um momento de graça. Eu olhei na parede, lá no fundo, tinha um homem, ele estava com uma muleta, ele estava encostado na parede, né? Com a perninha balançando assim. Eu apontei o dedo para ele e disse assim: vem! E ele fez assim. Eu disse: vem! E ele... Aí eu no microfone: você não precisa ter fé. Que fé tinha Lázaro na tumba?
A fé estava em Jesus que ressuscitou ele. Ó, as coisas que o pregador arruma. Quando eu cheguei perto dele, ele falou assim, pastor, eu fiz assim, psh, e o povo comigo. Paulo, eu ajoelhei na frente do homem e mandei alguém segurar um microfone. Eu olhei a perna, que era menor, né, e comecei pela coxa. Bati a mão na coxa e falei, perna, tá, em nome de Jesus, cresça. E comecei a descer, perna, tá, em nome de Jesus, cresça. Quando bati na mão no joelho, Paulo, quando eu bati a mão no joelho, a minha mão enformigou na hora. A minha aliança dobrou. A minha mão ficou parecendo que eu tinha batido em ferro. Eu olhei para cima, ele olhou para baixo assim. Eu tentei avisar, o senhor não quis escutar. O homem do joelho para baixo era uma prótese de madeira. Vai escutando. Quando eu vi que era uma prótese de madeira e todo mundo aqui esperando, eu peguei o microfone, me dá o microfone aqui. Falei, levantei, dei um grito de glória. O povo caiu pro chão. Eu voltei pro púlpito. Pastor Joel Roder, né? Muito querido, pastor Joel Roder. Ele chegou em mim e falou assim, Feliciano, o que deu ali? Eu disse, pastor, a perna do rapaz era de madeira. Não tinha como Jesus curar ele. Aí o pastor Joel, quando apresentar qualquer um, ele não apresenta pelo nome conhecido como nosso nome, ele apresenta o nome certinho, né? Lembra quando ele foi apresentar o Nando Menezes lá em Fortaleza? O nome dele é Pimenondas, Ipanadondas. Sei lá. Aí, tá aqui o irmão de Pimenondas, vai cantar aqui, chama de Nando, mas é Panabondas. Aí, Paulo, eu sentei lá no púlpito, né, rapaz, todo envergonhado. Aí chegou o Fabiano Barcelos. Fabiano também não é gente. Fabiano falou assim, Marco, o que foi ali? Eu falei assim, Fabiano, a perna do rapaz era de madeira. Ele falou assim, e você não viu se Jesus curou? Eu falei, eu tô te dizendo que a perna é de madeira. Ele falou assim, por que você não levantou a calça para ver se brotou um galinho na perna? Rapaz, eu queria morrer. Eu saí daquele púlpito, eu saí bravo. Eu falei, coisas que acontecem, né? Teve um ano que você estava pregando em Camboriú no sábado à noite, aí Deus tomou aquele ginásio balançando, aí daqui a pouco você chamou o Paulo André para cantar. Aí o Paulo André tá cantando, você chegou e meteu a mão na cabeça do Paulo André, o Paulo André caiu arrebatado, né? Quando o Paulo André caiu arrebatado, era no auge do Paulo André, o altar tá fumegando, o Nando pegou o microfone. E o Nando e o Paulo não explicavam muito, né? E continuou o hino do Paulo. Quando o Paulo viu que o Nando estava continuando o hino, o Paulo... Que esse miséria tá cantando, meu? Pegou a minha oportunidade. Né? Jesus, olha... Mas foi era um tempo de muita graça, né? A gente tá brincando. Lembra as orações de madrugada com o pastor Luiz Antônio? Chamava todos nós. Ele era o equilíbrio, né? De nós pregadores naquela época. O pastor Luiz Antônio me protegia muito. Era uma voz no sul do país. Nós estávamos naquela segunda-feira, na última mensagem que ele pregou lá, lembra? Na da revelação. Tem uma ele te abraçou naquela mensagem, começou a profetizar sobre a sua vida. Que você seria... Tem uma profecia dele sobre a minha vida. Eu lembro como fosse hoje, que você seria perseguido, seria imã, a responsabilidade que viria sobre você. O irmão não me deixa falar. Só o senhor falou até agora, pastor. Eu estou falando, você tem que esperar. Fala. É o que dá. Pregadores de multidão dá nisso. Não adianta, cada um quer falar mais que o outro. Não, mas veja só. Nós estamos brincando aqui, pessoal, mas só para vocês não perder aqui o time da glória, né? Tem muitos jovens pregadores assistindo. Isso é para mostrar para vocês que todos nós somos seres humanos e agimos por fé. O apóstolo Paulo disse, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Né? Parte da ação do pregador é a fé dele. O restante é a inspiração divina. Né? E cada ministério é cada ministério. Né? Quem se lembra da passagem de Pedro e João na porta do templo, chamada Formosa, vai lembrar que Pedro... Eu sempre gosto de pregar isso, que as pessoas tomam um susto, né? A Bíblia diz que Pedro olhou para o paralítico e disse para ele, olha para nós, né? Disse, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta. Aí eu pergunto para a igreja, o que aconteceu? E a igreja gritou, ele levantou. Eu disse, não. Sentado ele estava e sentado ele ficou. O milagre só aconteceu porque a Bíblia diz, e Pedro, tomando pela mão direita, o colocou de pé. Ou seja, Pedro mandou ele levantar e o homem não levantou. Se Pedro fosse igual a gente, fraco e covarde, Paulo, tinha ido embora do jeito que meu ministério não prestou. Mas de repente Pedro usou a fé, né? Levantou o paralítico, ousadia, intrepidez.
O que difere um pregador de outro pregador é isso, é a ousadia e a intrepidez. Também é verdade que também, tanto na sua vida, no seu ministério, como no meu, né, você já viu, eu vi, tantas vezes milagres aconteceram fantasticamente, um paralítico andar, eu, no meu ministério, já tumor de câncer sair pelo ouvido, pela boca, tantos milagres que aconteceram. A gente está brincando aqui no momento de descontração, mas falando seriamente, também nós vimos o mover de Deus. Mas também tem ministérios específicos, homens que foram levantados para Deus para cura, outros, né, para a palavra e assim por diante. Mas Deus nos usou muito e nos usa até hoje em milagres, e a gente já viu muitos milagres acontecer. Sempre que eu vou orar por cura divina, eu faço questão de dobrar o joelho no altar e não lembrar Deus, que Deus não precisa ser lembrado, né? Mas eu sempre digo assim, Senhor, o Senhor sabe que o ministério que eu tenho não é igual do R.R. Soares, não é igual do irmão Valdemiro, nem do apóstolo Agenor Duque. O meu ministério é um ministério na palavra. Porém, eu tenho o respaldo na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz, os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Verdade. Paulo, eu vi aqui alguém escrever para que a gente falasse com o pastor Luiz Antônio. Deixa eu contar uma história aqui. Poucas pessoas sabem disso. Eu sofri muito no estado de Santa Catarina, porque o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná, as nossas convenções, elas são bem ortodoxas, né? E como eu era um jovem... Isso, como eu era um menino, né, vindo do interior, eu chegava a assustar as pessoas, né? Como é que alguém deixa um menino pregar num congresso com o peso dos gideões? E quem me protegia muito era o pastor Luiz Antônio, ele que era meu fiador, né? O pastor Luiz Antônio profetizou que eu iria onde poucos iriam chegar. No dia que o pastor Luiz Antônio morreu, no dia que aquele avião da TAM atravessou a pista do aeroporto de Congonhas, né, uma segunda-feira, houve aquela tragédia, eu estava na minha casa, em Orlândia, estava comigo o Ricardo Oliveira, que era jogador, na época o Ricardo jogava no Milan, na Itália, ele veio para o Brasil passar umas férias e ficou comigo. E eu entrei no banheiro da minha casa, porque a gente estava se preparando para ir para Ribeirão Preto, porque o pastor Luiz Antônio estava vindo para a minha sede em Ribeirão Preto pregar na escola bíblica, né? E estava muito empolgado, a secretária dele me ligou falando se eu podia ajudar de alguma forma. E eu estava dentro do banheiro tomando banho. Não tomando banho, estava dentro do banheiro fazendo minha higiene, escovando os dentes, se não me fala a memória. Eu sei que de repente me deu um mal súbito, Paulo. E eu desmaiei dentro do banheiro. Foi aquele barulhão. Aí a minha esposa veio até o banheiro, abriu a porta e me viu caído lá, me colocaram no sofá. E eu falei, aconteceu alguma coisa muito ruim, eu não sei o que é. Não deu um minuto, meu telefone tocou, secretário do pastor Luiz Antônio, dizendo que ele estava no voo da TAM, que havia caído. Né? Eu senti que quando o pastor Luiz Antônio foi embora desse mundo, eu senti a mesma coisa quando o pastor Cisino morreu. Né? Eram dois homens que eram... O equilíbrio era o equilíbrio ali da nossa... Eram os que nos davam cobertura de verdade, né? Que nos amavam. Eram os fiadores do nosso ministério. Verdade, sempre. Nos abraçava, protegia. Quando o pastor Luiz Antônio se foi, e o pastor Cisino também, eu senti que eu fiquei descoberto, sabe? Eu fiquei vulnerável aos ataques do diabo e passei muitas lutas, porque eles eram intercessores de verdade. Eu, por exemplo... Pastor Cisino, eu preguei a última vez em Camboriú em 2016. O pastor Cisino faleceu naquele ano. Eu preguei a última mensagem, na segunda-feira à noite, que eu termino o congresso. Foi a última mensagem que ele ouviu pregar, antes dele falecer, foi a mensagem que eu preguei. E você sabe que tinha dois pregadores que ele chamava no diminutivo. Era Paulinho e Marquinho. Nós dois, eram os únicos, né, que ele chamava na questão de filho mesmo, né? E nós tínhamos assim, temos, né, o respeito, mas aquela coisa que a gente sentia mesmo do que eles tinham por nós, né? O pastor Luiz Antônio, a mesma coisa. O pastor Luiz Antônio chamava a gente, quando era para cobrar, nos cobrava, né? Quando era para nos proteger, nos protegia. Fazia questão de a gente fazer aquela oração, era do sábado para domingo, né? Todo ano, juntava os pregadores naquela sala do hotel e nós dobrávamos o joelho e ele orava por nós todos, lembra? Era Sim, verdade. Fantástico. Faz falta. Eram homens dos quais o mundo não era digno. Verdade. Foram pro Faz céu. falta, hein?
Pastor Marcos, que Deus nos dê a mesma estrutura. Só para o pessoal ficar mais eufórico ainda, qual foi na sua concepção, eu sei da minha opinião, mas sobre a sua, qual foi o momento, a mensagem que você acha que mais marcou sua vida? Assim, a mensagem que Deus te deu, que mais marcou seu ministério? Sem dúvida, o sonho de José. Sonho de José, né? Só que o sonho de José, eu não estava lá. Depois as outras eu assisti todas, ao vivo. Mas a que mais marcou a minha vida, você pregando, para mim, foi Quanto Vale um Amigo. Essa também é muito dia, era um sábado à tarde, né? Aquele dia, eu não sei como é que eu falei, eu chegava a urrar de chorar. Eu ainda não era... foi o primeiro ano que eu fui, preguei na tenda. Não, o outro ano eu não era pregador ainda. Eu estava no altar, nem sei como é que eu consegui subir. Eu estava atrás de uma caixa de som. Você dava uma camisa amarela, suspensório, Quanto Vale um Amigo. Eu deitei atrás daquela caixa de som, eu chegava a urrar de chorar, e eu falava assim, Deus, eu nunca fui ambicioso em nada, mas me dá isso. Aquele dia. E no outro ano, 2014, no outro ano, eu estava pregando lá em Camboriú também. Mas aquela mensagem foi num momento assim que você não sabe, mas na minha vida, como eu creio na vida de todo mundo, eu não estava acreditando mais nada do meu ministério, né? E aí eu falei, poxa, mas Deus me quer como um amigo dele. Aquela mensagem até hoje, eu lembro os tópicos dela, uma mensagem que desceu no meu coração assim, de uma forma tão forte. E o sonho de José mudou, acho que uma geração inteira, né? Porque eu sempre, o pessoal me pergunta na estrada, eu falo assim, são ciclos. Eram os titãs, que nós chamamos de titãs, Takayama, Gesiel, Falcão e... Gilvan. Sacramento e Gilvan, né? Gilvan, Takayama. Daí entrou o pastor Gilmar naquela brecha, né? Quando o pastor Gesiel foi para a América e tal, o pastor Gilmar Santos surgiu, aí veio uns outros e tal. Aí quando você surgiu, mudou a escola teológica. Assim, a forma de pregar, a forma de entender a Bíblia, a forma de ver as coisas. Porque era um momento. Não tinha acesso à informação que nós temos hoje, mas Deus lhe deu uma graça, porque você foi o primeiro pregador a falar de graça. Da graça. Realmente o que o evangelho de verdade é. E se a igreja tivesse entendido, assim, desde o início, entender o que é o evangelho de verdade, a graça. Hoje a gente só vê esse negócio, um bate daqui, outro panca de lá. Hoje eu detonei tal pessoa, hoje eu arrebentei. Cansa, chefe. Cansa. Jesus nunca foi assim. Fala para mim. Verdade, Paulo. A nossa linhagem assembleiana é uma linhagem muito difícil. O obreiro assembleiano, ele é extremamente provado, testado. Né? É que os nossos pais sofriam tanto para chegar no altar, que eles faziam todo mundo sofrer, quem quisesse chegar também. Então a gente só apanhava, era só mensagem de morte, era mensagem terrível, era inferno, era tudo. E quando eu comecei a pregar, eu comecei a olhar a Bíblia do ponto de vista do Novo Testamento. Eu comecei a ver Jesus falar com pecadores, Jesus perdoar a mulher adúltera. Eu vi Jesus entrar no paraíso com ele. Ele não disse que Abraão ia entrar com ele no paraíso naquele dia. Ele disse, quem vai entrar comigo no paraíso hoje é um bandido. Um bandido que não dizimava, um bandido que não foi batizado nas águas, que nunca tomou Santa Ceia, que não pediu perdão para ninguém. Aqui o bandido da cruz pediu perdão para alguém? Para ninguém. Nada. Ele reconheceu Jesus na cruz como Salvador e entrou no paraíso com ele naquele dia. Foi o último cidadão do filho de Abraão. Isso. Eu contei esses dias numa live aqui, Paulo, para os amigos, que quando eu fazia seminário, fazia o curso de teologia, nas aulas de hermenêutica, nós tínhamos que apresentar mensagens, esboços de mensagens, o esqueleto, pelo menos, em 5 minutos. A mensagem tem que ter começo, meio, fim e apelo, certo, em 5 minutos. Né? E os meus amigos iam por tópicos, que era a nossa geração, sabe a geração dos tópicos. Só que eu não conseguia. Primeiro que eu não tinha pulmão forte, não tinha uma voz igual a que você tem, que é privilegiada. Então eu sabia, eu gostava de história. E eu lia e contava a história. Quando eu terminava os meus 5 minutos, estava todo mundo chorando, incluindo o professor. Só que quando eu terminava, o professor limpava as lágrimas, ia para o meu lugar e dizia assim, Feliciano, você devia ser roteirista de cinema e não pregador assembleiano. Porque púlpito de Assembleia de Deus não é lugar de contar historinha, não é lugar de lenga-lenga. Púlpito de Assembleia de Deus é lugar de fogo, de glória, de cajado, aquelas histórias todas, né? Isso me machucou muito, isso bloqueou minha vida por um tempo. Aí um dia eu estava orando no monte, eu falei, Senhor, eu queria ser um pregador de verdade, mas eu não tenho a extensão vocálica. Eu até imitava o pastor Gilmar em 1 minutinho, né? Conseguia fazer, meu Deus... Olha ali o que Deus está fazendo. Eu não conseguia pregar muito.
Um dia eu subi no monte orando, eu falei, Senhor, por que eu não posso ser como eles? E o Senhor disse para mim, em alto e bom som naquele dia, se eu quisesse que você fosse como eles, eu teria clonado eles. Eu não quero que você seja um eco. Deus me deu essa palavra em 2007, não seja um eco, seja uma voz. Eu não quero que você seja um eco, eu quero que você seja uma voz. Eu falei, mas a minha voz é essa. O Senhor disse, eu vou te usar assim. O Senhor falou comigo naquele dia, a minha unção não está no grito, a minha unção não está no vento, a minha unção não está no paletó, a minha unção não está em coreografias, a minha unção está no vaso. O vaso sou eu. Deus lhe deu algo que é único, que é fazer, a forma que você prega, é fazer o quê? A gente entrar naquela... Parece que a gente saiu daquele lugar que a gente está sentadinho ali, e você volta a 2.000 anos, a 3.000 anos, você vai lá naquela história. Parece que você está sentindo o cheiro daquele lugar, o gosto que estão comendo, o vento onde está soprando, as pedras onde você vai caminhando. Você se sente lá dentro, você leva a gente dentro da história. É uma coisa única. E, além de tudo, uma vez a pessoa, não sei que nós estamos conversando, pregador sempre conversa, né? Muitos anos atrás, alguém me perguntou, mas pastor Marco, não sei o quê, não é isso, não é aquilo, não sei o quê. Eu falei, chefe, o pastor Marco tem um negócio que ninguém tem. Ele tem graça. A graça que Deus deu para ele. Uma vez eu te falei, né? Você é Davi, né? Lembra que eu te falei uma vez? Você até chorou. Foi, pastor Marco, não adianta, você é Davi. Você pode ser o jeito que você quiser. Deus te amou, te escolheu, falou assim, achei o meu Davi. Deus te amou como Davi. Tanto é verdade, você hoje, além de ser esse homem que Deus levantou para pregar, influenciou o mundo, tantas nações, a gente hoje, você é um dos homens mais importantes politicamente do país, entende? Dentro de 513 deputados, você está entre os 8, 10 mais importantes deputados de Brasília. A gente que te conhece desde aquela Brasíliazinha com o Britozinho, não, aquela Brasília velha, pô, eu me sinto realizado no teu sonho. Eu me sinto realizado na tua vida, quando eu vejo você no avião presidencial, vejo você na televisão, vejo você dando uma entrevista, vejo você apanhando e perseguido. Eu vejo tudo que nós estamos contando aqui agora, desse seu sonho. Ninguém imagina tudo que você já passou, o que nós já passamos, o que eu passei também, que você conhece muito bem a minha história. E eu entrei em Camboriú com um testemunho tão forte quanto o seu, foi até da mesma forma praticamente. Eu fui levar um pregador de carona, né? Cheguei lá, dei meu carro de oferta, acabei entrando na pregação sem estar na lista. Foi a primeira vez. Depois aconteceu tudo que aconteceu. Então eu acho assim que todos que te conhecem na intimidade, eu acho que a admiração que a gente tem por você é ver o sonho de todos nós, de qualquer simples brasileiro, realizado num menino filho de uma mãe solteira, engraxate, sem ter uma condição financeira de uma família importante, se tornar quem você se tornou. Isso é uma coisa que só Deus... Então, como que eu não vou acreditar? Como que outro não vai acreditar nesse Deus que você prega? Então, é um testemunho muito forte. Deus é tremendo, Deus é lindo. Esses dias de quarentena, para mim tem sido, com todo respeito a quem anda sofrendo muito, para mim tem sido dias de muita alegria. Porque em 30 anos pregando o Evangelho, eu nunca tive tão perto da minha família como eu estou nessa quarentena. Eu imagino. A gente toma café da manhã junto, a gente almoça junto, a gente janta junto, a gente briga muito, discute. Ontem uma das minhas filhas me chamou e falou, pai, o senhor não pode dar um estudo bíblico para nós, suas filhas? Eu falei, agora, fiquei muito feliz, né? Então eu tenho sido, porque eu tenho aproveitado hoje o que eu não aproveitei a vida toda. Eu sacrifiquei a minha juventude, eu sacrifiquei a minha adolescência, tudo em função do reino. Eu não tenho memórias... Eu sempre falo... Dia dos pais, Dia das mães... Sim, né? Isso nem se fala, né? Eu preguei em mais de 80 países do mundo, Paulo. E eu fui em 29. Estados Unidos eu prego lá há mais de 20 anos. Eu comecei a frequentar lugares de passeio nos Estados Unidos há 9 anos. Eu fiquei 11 anos indo aos Estados Unidos, só conhecia a casa dos irmãos onde eu ficava, a igreja que pregava, e às vezes ia num shopping comprar um presente para as crianças. No último dia de ir embora ainda, né? É no último dia de ir embora que sobrava alguma coisinha. Porque a minha família não tinha visto para ir para os Estados Unidos, né? O visto foi negado 4 vezes. Então eu fui para a Europa, eu conheci o mundo. Na verdade eu só conheci o aeroporto, a igreja, o lugar onde eu ficava para dormir. Né? Não e é impressionante, por exemplo, a gente foi em tantos países, a gente, por exemplo, tantas vezes atendemos o pastor Wesley lá em Londres, uma cidade maravilhosa, e chegava a entrar naquele Ibis lá que é no lado de Wembley, né? Saía de lá para a igreja, da igreja na casa do pastor Wesley para jantar, que ele leva a gente lá, ia ficar, e para a igreja. Eu cheguei em Londres tantas vezes, era sonho conhecê-lo, não conhecia.
Porque a nossa vida era o quê? Pregar, hotel, pregar. Não, eu sempre tive muita responsabilidade nisso, porque eu sempre dizia aos irmãos, aqui eu sou o servo. Eu sou o convidado para pregar, né? Mas na verdade eu sou... Mas é uma coisa, Lúdica, o respeito que você tem pelo altar, eu sou testemunha. O que você acabou começando no começo da live, você disse isso. Hoje, você não precisaria sair de uma viagem internacional e ir para um púlpito, ou que nesse, agora no carnaval. Eu estava com o Marcinho, eu fui entregar uns documentos para o Marcinho e para o Charles. Você pregou de manhã, no sábado, aqui no interior de São Paulo, foi para Bahia pregar numa vigília e voltou para pregar de manhã de novo aqui em São Paulo. Foi. Eu falei assim, eu fiquei cansado só do Marcinho de contar o teu itinerário. Falei, como é que pode? É a paixão que você tem pelo altar, né? E posso contar uma coisa? Eu amo isso. Eu amo. Eu só me sinto... Vou contar aqui para vocês. Eu venci na vida. Eu tenho uma vida confortável. Tenho uma casa bonita. Tenho filhas que estão na faculdade. Eu não posso reclamar de nada. Deus me deu tudo que um homem precisava ter e um pouquinho mais. Mas eu me sinto feliz, realizado, quando eu estou com o microfone na mão pregando. Uma vez, e muitos pastores fizeram isso comigo, não foi uma vez, foram inúmeras vezes, né, que fecharam portas para que eu não pudesse mais pregar. Deixa eu contar aqui agora para os itinerantes que estão nos assistindo esse segredo aqui, Paulo. Depois de muitos anos, no começo eu batia muito nos pastores quando pregava, eu espancava. Por quê? Porque eles me perseguiam e bloqueavam, não me deixavam pregar, era uma tristeza. Hoje, os meus cabelos brancos aqui, minha barba branca, hoje eu entendo o que acontece. O ministério do itinerante é um ministério muito lindo. O evangelista é um ministério de destaque. Lembra dos 5 dons ministeriais de Paulo? Fala aí para mim. Efésios, Ele mesmo deu uns para pastores, profetas. Vou até abrir aqui, Efésios 2:8. Lê aí para nós. E ele mesmo deu uns para pastores, evangelistas, profetas, apóstolos e mestres. Né? Lê aí para nós. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. Eu estava com a graça na cabeça, 2:8 é a graça. São 5 dons ministeriais. Apóstolos, o maior, profetas, evangelistas, pastores e doutores. A mão representa os 5 ministérios. O evangelista é o dedo do meio. É o dedo que aparece, né? É o que dá beleza à mão, né? A beleza da mão está na diferença dos tamanhos dos dedos, né? Então, eu comecei a pensar, Paulo, eu me coloquei no lugar de um pastor e entendi por que os pastores, às vezes, têm uma picuinha, uma rincha comigo e com você. Pergunta por quê? Por quê? Porque todas as vezes que nós vamos na igreja deles, o evangelista é o provocador, né? O evangelista é aquele que fica procurando coisas na Bíblia que ninguém encontra. Deus nos revela nas entrelinhas da palavra, né? A palavra rema está conosco. E quando você vai para a igreja e entrega aquela mensagem de provocação, aquela mensagem que põe a igreja de pé, que os crentes choram, que são batizados com o Espírito Santo e curados. Quando a gente vai embora, a gente deixa uma atmosfera de graça na igreja. E a igreja vai cobrar isso para manter. Aí no próximo culto, o crente vai lá e participa do culto normal. A irmã Shirley Cavalese entrou aqui com nós. Aqui, ó. Oh, que benção. A Sheila eu fiz uma live com ela um dia desse. Aí, Paulo, olha o que acontece. O crente começa a falar, pastor, que congresso lindo aquele dia que o pastor Paulo Marcelo estava aqui, né? Que coisa linda quando o pastor Marco Feliciano pregou. Mas quando o senhor vai trazer ele de novo? E começam a falar, quando vai trazer de novo? Vai despertando um ciúmes, Paulo. Nós, como evangelistas, arrumamos um problema para o pastor. Porque o pastor leva para a igreja o que a igreja precisa, arroz com feijão. O que sustenta o ser humano é o arroz com feijão. Não é a picanha, não é a lasanha do domingo. Por isso que é só os domingos, né? Então, quem sustenta a igreja, eu sempre digo isso, é o pastor local. Ele, com aquela Agora, tem pastores também que nós conhecemos, se você conheceu, eu conheci, que são pastores que sabiam, eles tinham tanto respeito pela gente também, que nos levavam para resolver certas situações que quem vem de fora tinha como falar para a igreja. No sentido assim, daquele que precisava de um avivamento, precisava de um movimento, né? Precisava daquele momento, né? Verdade. Isso aqui vale até uma palavra para quem está nos ouvindo. Dia desses aqui na minha igreja, que agora eu pastoreio também, né? Um irmão falou para mim, pastor, eu não vou mais ir no culto não, porque... Eu falei, por quê? Ele falou para mim,
É porque eu me converti, eu congrego na igreja do pastor Marco Feliciano, mas o pastor Marco Feliciano nunca está aqui. Eu tenho que ouvir esses outros pastores pregar essas mensagenzinhas. Eu quero a mensagem do pastor Marco. Nós começamos ouvindo diáconos, presbíteros, que falavam, e eles que foram nossos mestres, não foi não? Sim, aí deixa eu dizer para ele, deixa eu dizer para você o que eu disse para ele. Eu falei assim, olha, eu viajei o mundo inteiro. Eu comi nos melhores restaurantes desse mundo e as comidas mais exóticas. É claro que eu me recordo de algumas delas. Tem comidas que marcaram a minha vida. Mas se eu dependesse dessas comidas para sobreviver, eu estava morto. O que me sustenta é o arroz e o feijão. Todo dia. Pega essa palavra para você. Pega essa palavra para você que está nos assistindo aí. O que sustenta você na igreja é o arroz e o feijão do seu pastor. Não, se você parar para me ouvir como evangelista pregar todo dia, em 30 dias você vai cansar também. Vai. Em 30 dias você fica maluco. Né? Só falar uma outra coisa pro senhor. Esse dia você me mandou para mim um vídeo de um... Nós nem sabemos o nome dele, do Cabra. Você lembra? Arrebentando os itinerantes, falando assim, agora eu quero ver esses itinerantes estão agora assim, em igreja para pregar, quero que tudo passe fome e tal. Sim, você que me mandou. Sim. Eu fiquei vendo aquele vídeo um dia, eu falei assim, meu irmão, isso é um frustrado, porque o que esses itinerantes, o que esses cantores, esses meninos que estão assistindo a gente agora, sofrem na estrada, sonhando, acreditando num ministério, não é verdade ou não? Abrindo mão do que você falou, abrindo mão de família, abrindo mão da casa dele, abrindo mão de tudo, por causa do que tem dentro dele, que arde dentro dele. É muita gente covarde, né, pastor Marco? Falar uma coisa dessa. E muita gente que bateu nos itinerantes a vida inteira, e na verdade o que acontece? A igreja sempre precisou dos evangelistas, porque Paulo, Pedro, todos eles começaram o quê? Jesus era um evangelista itinerante, porque não parava em cidade em cidade, dizia, percorrendo toda a Galiléia, Judéia e Samaria. Ou seja, o nosso evangelho que Jesus nos deu para pregar é uma coisa fora do... Eu viveria tudo que eu vivi de novo. Sofrimento, alegrias, tristezas. Já me perguntaram isso. Você se arrepende? Eu digo, não. Faria tudo de novo. Sofreria tudo de novo. Tudo de novo. Tá? E você sofreu, mano. A conversa tá tão boa que, infelizmente, o Instagram só dá 1 hora. Só dá 1 hora, tá terminando. Falta só 7 minutos. Daqui 7 minutos ele vai encerrar. Então deixa eu dar uma palavra. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu estava assistindo um filme de guerra algum tempo atrás e eu vi um capitão falar com dois tipos de soldado que ele tinha. Ele tinha o artilheiro e tinha o fuzileiro, né? E ele começou a explicar, olha, o fuzileiro é aquele soldado que vai para frente, ele vai para fuzilar. É o soldado linha de frente, né? Você já deve ter assistido filme de guerra, Paulo, que daquelas guerras de antigamente, os caras ficavam em linha. Os que ficavam aqui na frente para brigar com o outro, a pergunta que fica é, se você fosse soldado, você queria ficar ali na linha de frente? É claro que não. Claro Ninguém que não. queria. Aí, mas por que as pessoas aceitavam ser fuzileiros? Porque para cada fuzileiro havia um artilheiro. O artilheiro era o soldado que ficava num ponto estratégico, nos flancos. Ele era encarregado de guardar as costas daquele fuzileiro. O fuzileiro era o corajoso, ele ia abrindo o caminho. E ele ia crendo que atrás dele tinha alguém que estava cobrindo ele, que era um artilheiro. Eu estou todo arrepiado. Olha, já peguei a visão. Deus te chamou, Paulo, e me chamou para sermos fuzileiros. Nós somos fuzileiros. E o fuzileiro é aquele que leva tiro. É o que primeiro morre. Só o primeiro a tombar, é o primeiro a se machucar, é o primeiro a se arrebentar. E às vezes contava com quem vinha atrás e não nos dava cobertura. Nós só estamos de pé, Paulo, porque tem alguns artilheiros que ainda oram pela nossa vida. Verdade. Eu vi muita gente aqui falando de você, que te ama, que ouviu suas pregações, muita gente que Deus tocou através da minha vida. E é graças a vocês que nós estamos de pé. É uma geração inteira, né, que nos ajudou em oração, nos admirando, nos respeitando. O que seria dos fuzileiros sem os artilheiros? Eu vou encerrar contando uma história, um testemunho que aconteceu comigo em 2 Pastora, vem dar uma paz do senhor aqui. Paz, meu pastor. Senhor pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deus abençoe. Paulo, há alguns anos atrás eu estava na minha casa e recebi uma irmã de oração. Ela almoçou com a gente. Ela terminou de almoçar e ela sentou no sofá e dormiu. E aconteceu com ela o que aconteceu com Pedro naquela visão. Depois do almoço, Pedro teve um arrebatamento de sentido, uma epifania, né? Aquela irmã, ela teve uma madorme e quando ela voltou num grito que nós assustamos. Aí ela sentou comigo, com a minha esposa, e disse assim, olha, eu adormeci e fui arrebatado. Eu apareci em uma sala que tinha uma mesa grande, oval, vários homens de terno,
e um homem presidia a reunião. Ela disse, eu estava atrás dele e via na frente dele um papel escrito Feliciano. Marco Feliciano. E o homem que estava presidindo a reunião, no sentido horário da mesa, começou a perguntar um por um, o que você tem feito para parar ele? E todos eles tinham a sua arma. Um disse, eu tenho colocado mulheres, o outro dinheiro, o outro fama, o outro intriga, perseguição, armadilhas. Todos tinham uma arma contra mim. Quando o último terminou, ela disse que o homem que presidia a reunião deu um tapa na mesa e gritou, e por que é que vocês não conseguem derrubar ele? Ela disse que instantaneamente o terno deles desapareceu, eles viraram demônios. E todos de cabeça baixa, obedecendo aquele demônio-chefe, apontaram para um canto da sala e abriu um buraco na parede. E eles disseram, se fosse só o Feliciano, a gente já tinha derrubado. O problema não é ele, o problema é aquilo ali. Aleluia. Quando ele olhou para aquela parede, entrou uma avalanche de gritos e orações. Um exército. Oh, aleluia, hein? Aleluia. Ele disse que ela disse que eram orações de irmãos, tipo de oração. Gente, dizia, Deus, guarda o pastor Marco. Guarda ele, Senhor. Então, hoje eu peço em nome de Jesus para vocês que estão aqui assistindo essa live, ame os itinerantes, tenha paciência, principalmente com os meninos mais novos que estão chegando. Tem muitos deles que estão querendo desanimar, porque estão num período de quarentena, verdade, sem comida em casa, sem agenda. Sem agenda. Eu quero profetizar sobre vocês que assim que terminar essa pandemia, as igrejas vão precisar da gente de novo, para a gente ir lá e dar uma palavra de fé, de esperança. Então não vai faltar agenda para vocês, vocês vão ter uma unção de Deus para pregar, vai animar o coração da igreja. Em nome de Jesus. Vamos preparar o caminho para a volta de Jesus, porque estamos vivendo o princípio das dores. Entramos nas dores de parto. Jesus está... Mateus 24, né? Pestes, terremotos, e chegou o momento. O pastor Marco, pedi aproveitar esse segundinho só, pedir oração pela sua vida, povo de Deus. Ora aí pelo pastor Marco, pelo presidente da República, por esse país, né, pastor, que vai passar um momento agora, daqui para os próximos anos, não vai ser fácil para ninguém, mas nós vamos vencer em nome de Jesus, a igreja juntos, e vamos crer que antes da vida de Jesus um grande avivamento será derramado nessa terra. Com certeza, já estamos em avivamento. Nós tivemos o jejum no dia 5 de abril, quem assistiu aquele videozinho, eu ajudei a divulgar. Eu consegui fazer toda aquela articulação, o Brasil... Os líderes, né? Os líderes apoiar, abraçar a causa, né? Isso, Deus ouviu nossas orações. Estamos aqui numa guerra tremenda. E sabemos que você sempre tem orado, né? Orado lá pelo presidente, quando está com ele, né? Orado e também feito a diferença lá em Brasília, com tanta coisa que está acontecendo agora. Eu te amo, meu amigo. O senhor tu é um ícone. God bless you. Deus te abençoe. Deus abençoe o Charles Augusto, porque o Charles que falou para mim, ó, o Paulo quer fazer uma live, e você não pede para mim, você vai falar com o Charles. É que eu tenho medo de falar contigo, porque às vezes você é muito ocupado. Eu falo assim, eu pergunto assim, sabe o que eu faço? Eu falo, Charles, Marcinho, como é que tá o humor do chefe hoje? Dá para falar com ele? Porque quando tá muito bem lá em Brasília, eu fico com medo de falar contigo. Tamo juntos. Vamos fazer outra daqui uns dias, se der tempo. Vamos sim. Foi muito legal, isso é só amor. Tamo juntos. Fica com Deus. Paz. Deus abençoe a todos.